Pessoal, bem-vindos à nossa primeira videoaula de artes. Estamos na página 56 do livro e do capítulo 3, com o tema Escultura, Tempo, Espaço e Movimento. Gente, o ponto-chave desse capítulo é a relação entre escultura e movimento. Sabemos que a escultura é um objeto inanimado, ou seja, sem vida, não se movimenta por conta própria. No entanto, ao longo da história, diversos artistas tentaram transmitir a ideia de movimento nas suas esculturas. Veja bem, a ideia de movimento, não o movimento real. Mas como os artistas plásticos tentam passar a ideia de movimento nas suas obras? É o que vamos ver mais adiante. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar a vocês as imagens da arte egípcia que eu coloquei lá no slide. Eu quero que vocês percebam a diferença entre os artistas egípcios que não tinham a intenção de passar a ideia de movimento nas suas obras, nas suas esculturas, para os artistas que surgiram depois, tá bom? Observe as imagens que eu coloquei lá no slide sobre a arte egípcia. Dá uma olhadinha lá. Pessoal, essas esculturas, elas são retas, são rígidas e em posições não naturais. Se você for observar, elas estão assim, são retas, né? Quando elas fazem algum movimento, estão em alguma posição de movimento, é um movimento que não é natural, entendeu? Então isso daí tem a ver com a cultura deles, com a questão da religião, né? Com todo o contexto da época, né? Agora voltando para a questão do movimento, né? Então quero que vocês entendam o seguinte, a relação dessas esculturas estáticas, o contraste que se forma com as esculturas que tentam passar a ideia de movimento, ok? Agora retornando à pergunta anterior, de como os artistas plásticos tentam passar a ideia de movimento nas suas obras. Olha, gente, isso já vem de longe, longa data, desde a Grécia Antiga, passando pela Renascença, né, e chegando aos dias atuais. Vamos analisar a obra Daphne e Apolo, do italiano Gian Lorenzo Bernini. Está lá na página 58 do livro e é o slide número 11. A história é o seguinte: Apolo, bem resumidamente, Apolo se apaixona pela ninfa Daphne, porém foi um amor não correspondido, né? Resultado: Apolo transforma Daphne numa árvore. Ok? A escultura de Bernini, que está na página 58 do livro, que é falando dessa história do Apolo e da Daphne, ela é cheia de detalhes. Esses detalhes são para dar vida à cena, né? Vida entre aspas. Vamos dar e no slide 12 também, página 58 do livro, e no slide 12 que eu coloquei a mesma ilustração que está no livro. Então vamos fazer uma análise rápida dessa imagem. O que ela está dizendo, o que ela nos mostra? Se você for observar, Apolo está correndo, né? Ele está correndo e ele agarra a Daphne. E ela começa a se transformar numa árvore. Você vê as pernas dela começando a virar um tronco e os braços dela que está erguido começando a virar galhos de árvores. A intenção do artista é você olhar para essa cena e você começa a visualizar o restante da transformação. Você faz uma imagem na sua cabeça, né? Então a cena é muito viva.
Porque eles não estão eles estão parados, mas representando uma cena de ação. Então ela passa essa sensação de ação para a gente. Então isso é que é a relação da imagem, aliás, da escultura com o movimento, é isso. Né? Essa ideia que ele passa do Apolo correndo, dela começando a se transformar em árvore. Agora vamos falar um pouco sobre o futurismo. O futurismo tinha como objetivo a popularização da arte. Esse movimento, os artistas futuristas acreditavam que a arte não deveria estar apenas nos museus, mas também em diversos lugares. O grande nome do movimento futurista foi Umberto Boccioni. Boccioni não rompe totalmente com a arte tradicional. Não é isso. Ele apenas acrescenta elementos modernos à sua obra. Exemplo de arte futurista é essa escultura aqui do artista do Boccioni, que está aqui na página 56. Então, ele não rompe com a arte tradicional porque é uma figura de um corpo, né? Corpo humano, estilizado, mas dá para ver que é uma pessoa. Porém, apesar dos músculos estarem tensionados, a gente vê aqui que é como se o vento estivesse levando, esticando a escultura. Né? Esse traço aqui, ele está querendo representar o vento levando pedaços da parte da escultura. Então esse é o elemento novo que ele coloca aqui, tá bom? A ideia que ele quer passar aqui é de resistência ao ar. É como se fosse uma pessoa caminhando com dificuldade num vento, numa ventania, num vento forte. Agora, indo mais além ainda, na questão da relação entre arte e movimento, né, na ideia de arte ligada a movimento, na escultura, melhor dizendo, nós temos a figura do Alexander Calder. Então, qual foi a contribuição dele para a arte nesse sentido? Um bom exemplo disso é uma obra dele que ele construiu e instalou mobílias, que é pêndulos, que é um objeto dependurado, no espaço das galerias de arte, que interagindo diretamente no local, move-se pela ação do vento presente no ambiente. Mais que representar a ação em suas esculturas, como visto nos exemplos anteriores, Calder permite que o movimento aconteça quando seus mobílias são colocados em determinados espaços. Os mobílias de Calder permitem observar a relação de formas naturais, como o vento, com as estruturas criadas por ele para ocupar os ambientes. Assim, a obra e o observador compartilham de um mesmo espaço em um mesmo tempo. O que é interessante é que esses mobílias, eles se movimentam com o vento. Então, eles têm obras que acompanham o movimento do vento, tem obras que acompanham o movimento do observador, que você pode interagir com a obra, tocar, mover. Então, não é mais aquela obra, aquela estátua que passa a ideia de movimento, como o exemplo de Apolo e Daphne. Não, vai além. A escultura, ela literalmente vai se mover, não por força própria, né, claro, mas pela interação com o ambiente, interação com as pessoas. E como exemplo de escultura que passa a ideia de movimento,
nós temos a obra intitulada Monumento à Goiânia, da escultura Neuza Moraes. Então, o que é que mostra esse monumento? Também está no slide número 18. Está no livro, na página 62, e também está no slide 18. Então mostra o quê? Mostra três homens, três pessoas erguendo uma coluna de granito, uma pedra de granito. Então a ideia do movimento fica bem clara, né? Você consegue captar a ideia direitinho de que esses três homens estão erguendo uma coluna. E por último, vamos falar um pouco sobre a arte abstrata. A arte abstrata também pode passar a ideia de movimento. O monumento de Oscar Niemeyer, em Belém do Pará, homenageia a cabanagem. Por que essa obra é abstrata? Porque homenageia não uma pessoa, homenageia uma causa, uma luta, né? No caso aqui a cabanagem, que foi um movimento de revolução libertária que aconteceu lá no Pará, né? Final do século XIX, segundo reinado. Né? Assim como no monumento, o movimento em direção à vitória na cabanagem foi interrompida pela violência do governo na época. Então, aqui no slide 19, que eu enviei para vocês, eu peguei uma foto do mesmo monumento que está no livro, na página 63 do livro, só que no livro tem um ângulo, e a foto que eu escolhi para colocar no slide tem outro ângulo, que dá para ver melhor o pedaço da rampa que caiu no chão, né? Que cai no chão. Na verdade não caiu, né? Já foi feito dessa forma para dar essa ideia de que o pedaço caiu, né? Representando a mesma forma como a rampa está quebrada, né? Quebrada entre aspas, o movimento da cabanagem também se quebrou, por assim dizer, né? Foi interrompido. Então é isso. Então, pessoal, é isso. Esse foi o nosso primeiro videoaula de artes. Qualquer dúvida, vamos tirando aí nos comentários e aqui no grupo, tá bom?